que é muito legal, né, Mimé? Mas eu não tenho nada pra fazer. Por quê? Porque eu tô entediada. Então vem aqui. Tá bom, tô indo, né? Vem. Agora fala, nada pra fazer. Agora você. Dá o like, se inscreve no canal e não perca, ative o sininho de notificações para não perder nenhum.